a venda, né, assim, para onde vender, para onde escoar a sua produção, ele não deixa de ser o calcanhar de Aquiles da piscicultura. Não deixa de ser o calcanhar de Aquiles, aquilo com que todo mundo se preocupa. Nossa, mas eu tenho excelentes condições de produzir, eu tenho excelentes condições de ter uma produtividade altíssima, que eu estou próximo a fornecedores de alevinos, de ração, de equipamentos, né, de insumos em geral para a piscicultura. Mas e depois, a hora que tiver tudo pronto, a hora que tiver organizado aqui, será que eu consigo vender a minha produção? E por isso, né, a gente faz essa parte do estudo, da pesquisa de mercado, que tem que estar dentro do seu planejamento. A gente começou a fazer algumas perguntas, né, na pesquisa de mercado, como onde escoar a produção, para quem vender, onde vender, como vender. E todas essas perguntas, né, para elas existe uma resposta comum, que é a pesquisa de mercado. Através da pesquisa de mercado eu vou ter como atender essas necessidades, vou poder chegar nesse ponto aí. Suprir ou solucionar essas questões, essas dúvidas, esses problemas, tá certo? E que a pesquisa de mercado é o quê? Você tirar um tempo dentro do seu planejamento, tá certo? Para entender como é que funciona a cabeça do seu mercado consumidor, para onde que você vai vender seu peixe, de que forma que você vai vender seu peixe. E aí eu fiz 5 perguntas, que era o que esse mercado consome, quanto que esse mercado consome, que forma que ele consome, onde ele consome e quanto ele está pagando pelo que ele consome. O que ele consome? O que esse mercado consome? A resposta: consome muito peixe. A gente fez umas contas aqui, baseadas somente no Brasil, né, que seria mais de 2 bilhões de quilos de peixe que o brasileiro consome, baseado naquela média de 9,5 kg por habitante ano. E a gente viu, né, o quanto que ele consome. Acabei de responder, 9,5 kg por habitante ano, que é a média do brasileiro consumir peixe. Tá certo? Que forma que ele consome, onde que ele consome e quanto ele está pagando pelo que ele consome. Por quê? Porque respondendo essas 5 perguntas, você pode fazer até muito mais do que isso. Talvez na sua pesquisa de mercado apareçam muitas respostas ou orientações ou sugestões que você nem tinha pensado. Porque daí sim você vai entender o que está acontecendo, certo? Mas você precisa fazer essa pesquisa para você realmente entender o que você vai produzir, para quem você vai produzir e como que você vai ofertar isso daí. De acordo com a pesquisa de mercado que você vai realizar, você vai encontrar a resposta para essas perguntas. Vamos lá. Qual forma que o mercado vai consumir o peixe que você produz? É a nossa terceira pergunta, vamos dizer aqui. E eu estou te explicando isso daqui de uma forma bem simples. Às vezes eu posso até repetir um pouco a mesma pergunta ou algumas coisas que eu estou falando, mas é para ficar bem claro na sua cabeça. Eu gosto de deixar as coisas mais simples. O curso Piscicultura na Prática, ele traz informação simples para você, informação com clareza. Eu busco conversar na mesma linguagem do produtor. Porque não adianta eu chegar aqui falando com palavras difíceis, aquela questão toda, só que, caramba, né? Depois lá para frente eu não vou ser compreendido, eu não vou me fazer compreender. Então eu busco trazer isso de forma bem simples. Então olha só, que forma que o mercado vai consumir o peixe que você produz? E a gente tem 2 opções, eu dividi em 2 opções ou situações principais, né? Que é o quê? Como que você vai vender? Como é que esse mercado vai consumir? Você vai vender seu peixe in natura? Você vai vender ele vivo? Né, seu mercado? E quando eu falo mercado, é quem vai consumir o seu peixe. Não importa se seja um frigorífico, um pesque pague, uma peixaria, ou o próprio mercado consumidor, ou o próprio consumidor final. Tá? Então eu vou falar desses 2 pontos aqui. Se você for vender o peixe in natura, né, acabou de tirar do seu tanque, acabou de tirar do viveiro, se você for vender ele in natura, você pode vender para frigorífico, né, você pode vender para atravessador, você pode vender para pesque pague. E qual que é a vantagem? Você vender tudo de uma vez só. A vantagem é que você vende tudo de uma vez só. A gente chama essa venda, né, venda de peixe in natura. É o que a gente costuma falar. Pesque pague, pesqueiro, né, que de certa forma ele vai levar o peixe vivo. Ou no máximo, o peixe acabou de sair do tanque, você vai colocar ele naquelas caixas, naquelas bandejas, e vai colocar gelo e ele vai morrendo daqui até o frigorífico. E tem a outra opção, que é o quê? Da venda direta para o consumidor final. Mas para isso, você precisa de uma unidade de processamento do pescado, ou unidade de beneficiamento do seu peixe, mesmo que ela seja a mais simples possível. Então,
duas formas, né? Duas formas que o mercado pode pegar o seu peixe. O peixe in natura, que é a unidade que vai processar, beneficiar seu peixe e entregar para o consumidor final, ou você mesmo vai fazer esse processamento, esse beneficiamento e mandar ele, entregar ele diretamente para o seu consumidor final. Vantagem de frigorífico pesca e paga, como eu falei, vende tudo de uma vez. Às vezes você escalona a sua produção. Por exemplo, se você tem 2 tanques, vamos imaginar que você tem 2 tanques e você vai produzir uma espécie lá que tem 6 meses o ciclo de produção dela. Vamos imaginar que, de acordo com o seu peso de abate, tem uma espécie lá que 6 meses ela atinge isso. Vamos pegar a tilápia, por exemplo. Tá? Então, se você tem 2 tanques, hoje você coloca peixe aqui, né? Daqui 3 meses você coloca peixe aqui. E aí, a hora que passar mais 3 meses, você está tirando peixe daqui e colocando de novo. Passou mais 3, você está tirando peixe daqui e colocando de novo. Então, você conseguiu fazer um leve escalonamento. De a cada 3 meses, depois do seu primeiro ciclo de produção, você vai ter peixe para vender. Entendeu? Você vai ter peixe para vender. Então, atravessador também. Atravessador também costuma comprar toda a sua produção. Tá certo? Então, já que o ciclo de produção é de aproximadamente 6 meses, por exemplo, né, vai depender, o que vai depender eu fazer esse tilápia, por exemplo, em 6 meses? Genética do alevino, qualidade da ração, qualidade da água, bom manejo, né, que você vai empregar e a região onde você está também. Por exemplo, quem está na região nordeste, uma região mais quente, né, a tendência é que você faça isso sim em 6 meses ou até menos. Quem está na região norte-nordeste, quem está na região centro-oeste, sudeste, né, vai ter o quê? De 4 a 6 meses também, pode até chegar em 7. Quem está na região sul, pode ser que chegue ali a uns 8 meses, alguma coisa. Por quê? Temperatura da água, temperatura do corpo do peixe varia de acordo com a temperatura da água, ok? Então, você tem essa situação. Desvantagem da venda, dessa venda in natura. Desvantagem dessa venda in natura é o quê? Preço que o frigorífico paga, que normalmente é menor do que outras formas de comercialização, é mais baixo, e normalmente ele tende a te pedir 30 dias para poder pagar, que seja um cheque ou uma transferência, alguma coisa, o frigorífico ele costuma pedir isso daí. Se é um frigorífico que acontece? Se é um frigorífico que já é conhecido, né, um pessoal que já é conhecido, você pode ficar tranquilo para poder fazer o negócio. Se não, é peixe para lá, dinheiro para cá. Normalmente o atravessador paga na hora, tá certo? Entre esses tipos de venda, qual seria o mais rentável? Vai depender do seu planejamento. A verdade é essa, vai depender do seu planejamento. Depender de todas as análises que você for fazer. Se você quiser ter um valor agregado no seu peixe, um valor maior agregado, e se você tiver como escoar sua produção diretamente para o consumidor final, você não vai ter ninguém entre você e o seu consumidor. Se você não tem ninguém entre você e o seu consumidor, o seu lucro é maior, certo? Porque você teve um valor agregado. Mas se você não tem condição, às vezes você não tem condição de chegar diretamente no seu mercado, no seu consumidor final, e aí você vai ter que fazer essa venda específica para quem vai processar, para quem vai beneficiar o seu peixe. Então depende muito de uma análise que você vai fazer, um estudo. Olha, hoje eu estou produzindo assim, o que eu tenho que investir? Até porque você tem que investir um pouquinho mais para você fazer essa venda para o consumidor final. Você vai ter que investir em beneficiamento do pescado. E aí você vai estudar, será que se eu investir no beneficiamento do pescado, eu vou conseguir retirar isso em quanto tempo? E aí você faz uma viabilidade econômica, faz um estudo de viabilidade econômica para entender isso aí de maneira melhor. Vamos seguindo aqui. Se no caso, então, o seu mercado, né, seja o consumidor final, se você quer chegar direto nele, se é lá que você quer atender, você vai precisar processar seu peixe. Aí não tem jeito, você vai precisar processar seu peixe. Seja o mínimo de processamento existente, que é o quê? Uma evisceração. Ou você vai retirar as escamas, se for um peixe de escama. Você vai fazer algum corte especial. Vou tirar filé, vou tirar uma costela, cortar a costela que sobrou, vou deixar a barriguinha, vou fazer um torresmo, vou cortar impostas, vou cortar uma banda de tambaqui, de repente, para poder fazer. Tem uma infinidade de cortes que você pode fazer para poder atender o seu consumidor final. Só que aí você precisa beneficiar, você precisa ter um investimento um pouquinho maior para fazer esse tipo de trabalho. E tem que ser registrado isso
nos órgãos responsáveis, né? Se você, pelo menos ali, e aí que a gente tem, por exemplo, um selo de inspeção municipal. Um selo de inspeção municipal, que é o SIM. Se o seu município tiver a lei do serviço do selo de inspeção municipal funcionando, você vai lá na vigilância sanitária e vai solicitar isso daí. Aí entende, você só pode comercializar esse peixe dentro do seu município. E comprar também, você só pode comprar peixe que é produzido dentro do seu município para você processar. Nossa, Paulo, mas esse é muito pequeno. Se o meu município tiver 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, mas eu tenho municípios vizinhos aqui que tem 20.000, 50.000, 100.000 habitantes. Aí você precisa de um selo de inspeção estadual. Né? Você tem que ir lá no serviço de inspeção estadual para poder pegar esse selo e poder comercializar o peixe que você processa ou que você beneficia. Aí você pode comercializar em outras cidades, né? A partir do selo de inspeção estadual. Ele é um pouquinho mais exigente do que o municipal, mas também ele tem os seus benefícios, que é o quê? Você pode comercializar dentro de todo o seu estado. Acima disso, Paulo, tem alguma coisa? Tem. Tem o selo de inspeção federal, ou serviço de inspeção federal, que ele te permite comercializar em todo o território nacional. Então você pode ultrapassar os limites estaduais. E aí você vai fazer essa comercialização e você pode comprar esse peixe também para você abater de outros estados. Que é o CIF. Com o CIF, dependendo do que você exige, dependendo do jeito que você protocolar esse CIF, dependendo do jeito que você exigir a regulamentação desse CIF, a regularização dele, você pode até exportar para fora do país. Tá? Mas aí depende de todo. Aí é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais complexo para você fazer. E é um trabalho um pouco mais caro também. Do jeito que eu estou te contando, selo de inspeção municipal, selo de inspeção estadual, selo de inspeção federal, do mesmo jeito que ele vai ficando mais complexo, ele vai ficando mais caro também. Mas você atinge cada vez um mercado maior. Quem não dá conta, por exemplo, quem não quer mexer com exportação, quer trabalhar só dentro do mercado nacional, mas gostaria de trabalhar em outros estados, aí ele tem uma opção, que é o CISB, que ele é como se fosse um CIF, só que ele não te permite exportação. Ele te permite comercializar dentro de todo o território nacional, tá certo? E aí, se você quiser atender, dentro da sua pesquisa de mercado, você achar que você tem que... Se você achar que dentro dessa pesquisa de mercado sua, você quer, por exemplo, atingir o mercado de outros estados, aí você teria que trabalhar pelo menos com o CISB, tá certo? Para poder atingir os... Ele é bem semelhante ao selo de inspeção estadual, tem algumas diferenças, é claro, mas o processo ele é quase com a mesma complexidade, beleza? Vamos lá, vamos continuando aqui. Tem essa primeira pergunta, vamos para outra aqui. Explicamos então a forma como que ele vai consumir o peixe, tá certo? Beleza, vai estar isso lá dentro da sua pesquisa de mercado. A próxima pergunta é o que a gente programou? Onde que ele consome? Onde que está seu mercado para poder consumir a sua produção? E aqui também a gente tem duas situações. Por exemplo, se for na venda lá in natura, você vai vender para frigorífico, para atravessador, para pesca e paga, para pesqueiro, enfim. Onde que está localizado esse seu mercado, esse seu frigorífico? Não sei, esse frigorífico que você vai atender, ou essa unidade de beneficiamento do pescado que você vai atender, ou esse pesca e pague que você vai atender, ele está próximo da sua produção? Ele está na mesma cidade? Ele está em outra cidade? Qual que é a distância? A empresa vem, né, e busca a sua produção e leva, ou você teria que levar isso daí? Qual que é a frequência que eles buscariam isso daí se você tivesse o escalonamento da produção? Ou você vai escalonar essa produção de acordo com, para atender a necessidade deles. Perdão, de acordo com você vai atender a necessidade deles. Isso tudo você tem que ter respondido. Tá? Isso tudo está dentro da sua pesquisa de mercado. Agora, se for consumidor direto, onde que ele está? Onde que está esse consumidor direto? Ele é aquele consumidor que vai comprar em peixaria, que vai comprar em empórios, vai comprar em feiras, vai consumir esse peixe em bares ou restaurantes? Se o seu consumidor final estiver somente nos bares e restaurantes, você vai ter que processar seu peixe e entregar aonde? Nos bares e restaurantes. Se ele vai em feira, o que você vai fazer? Vai atender as feiras, tá certo? Então você vai entregar esse peixe lá na feira, ou você mesmo vai montar a barraca lá na feira, tá certo? Então você tem que entender onde que ele vai consumir esse peixe.
tá certo? Ah, ele consome na casa dele, mas ele gosta de comprar em peixaria. Então, se você entendeu que o seu mercado ele gosta de comprar em peixaria, ele vai consumir na casa dele, você já tem que entregar isso daí lá na peixaria preparado, né? Com o mínimo de processamento possível, ou com alguns cortes já especiais que facilitam para esse seu cliente, para esse seu consumidor final, consumir esse pescado, consumir esse peixe lá na casa dele. Por exemplo, uma banda de tambaqui, né? Pega um tambaqui inteiro de 3 quilos, por exemplo, corta, racha ele no meio, né? Corta bem no meio, fica metade dele para um lado, metade, então tá aqui, ele aqui, você vai rachar ele no meio, metade para um lado, metade para o outro, da cabeça até a cauda. E aí você pega isso daí, né? Retira as espinhas intramusculares, tempera, tá certo? E congela, né? Ou deixa resfriado. Fala assim, ó, banda de tambaqui para poder ser vendida lá na peixaria. Facilitem muito para a pessoa que vai consumir na casa dele chegar, já pegar uma banda de tambaqui temperada, tá certo? Embalada, temperada, tudo certinho. Leva para casa dele, ele vai colocar numa assadeira dentro do forno, 40 minutos está pronto. E aí ele, pô, rapidão ele já fez a alimentação dele, 1 hora ele já comeu e está pronto para poder voltar para o trabalho ou está pronto para começar tudo de novo lá no serviço dele, ou se for um final de semana, aproveitar isso daí. Então, mais uma vez, a gente entendeu onde, já fizemos as perguntas, entendemos como isso pode chegar, como que você pode entregar isso aí, onde que ele vai consumir, onde que está o seu mercado. Está na mesma cidade? Não está? Se for venda in natura, está na mesma cidade? Vou ter que ir para outra cidade? Eles vão buscar aqui? Qual que é a frequência? Ou, não, peraí, o meu é consumidor direto. Eu tenho que entregar nas peixarias, porque aqui o consumo vem só de peixaria. Ou o consumo vai de supermercado, ou vai de bar, ou vai de restaurante, ou vai em feira. Então, tudo isso você define, tudo isso você entrega, e tudo isso apresenta na sua pesquisa de mercado. Tem que estar isso daí lá, para você exatamente saber como que você vai chegar no seu consumidor final. Ok? E a última pergunta dessa pesquisa de mercado que a gente montou aqui, quanto que ele está pagando pelo que ele consome? Quanto que o seu mercado, quanto que o seu consumidor está pagando por aquilo que ele consome? Por exemplo, se for frigorífico ou atravessador, que preço que ele está pagando no quilo do peixe vivo hoje? R$6? R$8? R$12? É isso que ele está pagando? Você tem que saber quanto que ele está pagando. Até porque é possível você saber quanto que ele está pagando, você precisa saber quanto que ele está pagando, por quê? Porque você vai planejar a sua produção. Você vai entender assim, nossa, eu vou gastar tanto, isso aqui vai me dar mais ou menos um ciclo de produção, um custo de produção de quê? De R$5. Vamos supor que o seu custo de produção ele foi de R$5 e o frigorífico hoje está pagando 6. Opa, você vai pensar assim, não, peraí, se meu custo de produção está R$5 e o frigorífico está pagando 6, eu aí estou com uma margem positiva aí de R$1 por quilo. E se ele estiver pagando 8? Opa, já estou com uma margem positiva aí de R$3 por quilo. E aí é a hora que você começa a entender, fazer essa programação, fazer esse planejamento. Através dessa pesquisa de mercado, você entender se naquele local está viável desenvolver a atividade. Agora, se você processasse seu peixe, será que seria viável da mesma forma? Quanto que você venderia, por exemplo, se você abrisse uma portinha, uma peixaria na sua cidade, ou um empório, e por quanto que você poderia repassar esse produto? Claro que vai ser um produto de valor agregado para o seu consumidor final. R$20? R$25? R$30? A gente tem que fazer conta, você tem que entender. Você tem que ir nos seus concorrentes, você tem que ir nos outros locais que comercializam o peixe também diretamente para o consumidor final, entendeu? Quanto que está o peixe aqui? De repente você até comprar para saber. Beleza, fiz isso aqui. Então, e se você entregar uma quantidade fixa, por exemplo, num bar, num restaurante, num local específico, você pode, por exemplo, em vez de receber R$25, que você venderia na peixaria, mas você pode receber R$22. Só que tem uma quantidade fixa, tem um contrato de entrega. Em vez de você vender 10, 20, que você faça uma venda por semana, você pode vender 40 quilos ali, de repente, toda semana num contrato, porque aquele restaurante consome aquilo de lá. Mas isso tudo depende do seu tempo que você vai destinar para a sua pesquisa de mercado, ok? E aí você pode estar pensando assim, caramba, Paulo, nunca tinha pensado nisso antes, é coisa demais, né? Por que você está falando esse tanto de coisa para mim? Por que eu estou falando? Porque eu falei que eu ia te entregar as informações que você precisava saber para poder começar da maneira correta. E olha lá, fica tranquilo, você não é o único que pode estar pensando isso aqui.
que é muita coisa, que é isso, que é aquilo. E é justamente por isso que eu estou aqui, para poder te passar de forma clara, transparente, um passo a passo do que você precisa fazer para ter na piscicultura sua fonte de renda, seja ela parcial ou total. Planejamento é tudo. E é por isso que nosso curso, por exemplo, Piscicultura na Prática, ele tem um módulo só falando disso. São 2 aulas. Lá dentro de uma aula tem 1 hora e pouco, a outra aula tem quase 2, se não tiver mais de 2 horas, onde apresenta ferramentas, como que você pode montar plano de negócio, plano de ação, fluxo de caixa, tá lá. E até como você coloca meta para você bater essas metas lá dentro. Ok?